Olá, alunos, tudo bem com vocês? Gostaria agora de terminar nosso curso com a nossa última aula. Vamos falar de capacitores, tá? Ao longo do curso, a gente viu vários elementos e vários componentes de circuitos eletrônicos e como eles funcionam em circuitos de corrente contínua. Eu vou detalhar os capacitores, né? Eles são mais usados em corrente alternada, mas eles têm aí grandes aplicações também em circuitos elétricos de corrente contínua, tá? Bom, para notarmos aqui a importância dos capacitores, né, eles foram fundamentais aí para um dos experimentos mais importantes da física de todos os tempos, que foi o experimento de Millikan, né? Esse americano que posteriormente ganhou o prêmio Nobel, ele fez um experimento, né, envolvendo gotas de óleo, passando sobre duas placas aqui carregadas, né? E a partir dos cálculos, né, ele conseguiu comprovar a quantização de carga elétrica. E, além disso, né, usando os resultados lá do modelo de Thomson, ele conseguiu calcular a carga elétrica fundamental. Tudo isso usando, então, o capacitor, tá bom? Mais detalhes desse experimento, vocês podem ver aí várias fontes na literatura ou na internet sobre o experimento de Millikan, tá? Mas o que eu ressalto aqui é a importância, né, dos capacitores nesse experimento, tá? Bom, mas vamos falar de capacitores então. Os capacitores, ele é um condutor, né? Que ele vai então armazenar cargas. E quando você armazena cargas nele, ele vai provavelmente então originar uma diferença de potencial. Quem estudou muito isso, essa característica dos condutores, foi o Michael Faraday, né? Tanto é que a unidade de capacitância ela vai ganhar, então, a unidade de medida Faraday em homenagem ao Michael Faraday, tá? Mas o que ele percebeu é que a quantidade de cargas que eu coloco no meu capacitor é diretamente proporcional, no meu condutor, na verdade, é proporcional à diferença de potencial, a DDP, tá? E essa constante proporcionalidade denotamos pela capacitância, tá? Então, essa daqui é a equação característica do capacitor. E note aqui que, da mesma forma que nós estudamos resistência diferente de resistor, aqui também temos a capacitância como a grandeza física de capacidade de armazenar cargas e o capacitor como componente eletrônico, tá? Então, o que acontece? Um determinado condutor, eu consigo colocar cargas nele até chegar ao máximo, tá? Então, o máximo eu consigo chegar a carregar meu capacitor, é denotado aqui pela capacitância, tá bom? Então, lembre-se, nos condutores, né, ou capacitores em geral, a quantidade de cargas é diretamente proporcional a DDP. E aí eu tenho a capacitância como constante de proporcionalidade. E aí o capacitor, então ele vai ser o dispositivo elétrico, né, que nós usamos em circuitos eletrônicos e tudo mais. Da mesma forma o resistor para resistência. O símbolo dele, ele vai ser simbolizado, né, por duas placas paralelas, dois pauzinhos paralelos, tá? Note aqui a confusão que pode se originar com os geradores, tá? Os geradores eram uma plaquinha menor, uma plaquinha maior. Aqui não. Aqui você tem duas barrinhas, né, de mesmo tamanho. E aí, então, esse é o símbolo que você vai ver nos diagramas de circuitos elétricos. E aí nós temos vários tipos de capacitores que vocês já devem ter visto aí em algum tipo de circuito eletrônico, circuito integrado, máquinas fotográficas usam bastante, tá? É, e aí ele vai ter uma função. O resistor, você lembra, né? Ele controlava a tensão e corrente, ou dissipava energia, o gerador tinha sua função, o receptor tinha função, o capacitor ele tem a função de armazenar energia elétrica. A gente já vai ver como que isso acontece. Mas veja que ele não produz, o gerador produz energia elétrica, mas o capacitor ele só armazena. Então ele armazena e depois você pode usar, tá? Os tipos mais comuns, né? Tem um capacitor plano, esse que geralmente é feito de placas, duas placas paralelas, temos o esférico e temos o cilíndrico, tá? Cada um funciona do seu modo, mas de forma geral, a maioria deles eu vou ter dois condutores diferentes com cargas opostas e iguais. Então eu tenho uma placa com carga Q e uma placa com carga menos Q. Daqui também eu tenho uma esfera de carga mais Q e uma casca aqui de carga menos Q e assim consequentemente, tá? Não necessariamente eu vou precisar ter dois condutores para formar um capacitor, mas
Os comerciais mais comuns são desses tipos, tá? E da mesma forma, eu tenho vários tipos de capacitores no sentido de categorias. Temos aqueles fixos que só têm um valor, os variáveis e os eletrolíticos, tá? Mas cada um tem uma aplicação específica e a gente não vai entrar muito aprofundado aqui, tá? Vamos estudar o mais comum deles, que é o capacitor plano. O capacitor plano, então, ele é formado por duas placas paralelas e tamanhos iguais, tá? Aqui, esse desenho está muito ampliado, mas geralmente a distância entre as placas é uma distância muito pequena, tá? O capacitor é um componente muito pequeno, e a ideia, então, é que então, eles têm área A, tá? Uma placa, né? Uma área em duas dimensões, e separados por uma distância D. E aí, então, eu vou ter uma carga mais Q em uma placa e uma carga menos Q. Isso lá no começo do curso eletrostático a gente viu que vai produzir um campo elétrico, né? Saindo da carga positiva indo para a carga negativa. E aí eu vou adotar primeiramente que não tem nada entre as placas, que seja vácuo. Então, assim, observando, nós percebemos que o campo elétrico no interior das placas do capacitor, ele é uniforme e homogêneo, ou seja, ele só tem uma direção e sentido e ele é distribuído homogeneamente, tá? Isso desprezando os efeitos de borda, que aqui na borda eles são um pouco curvados, né? Mas geralmente o tamanho do capacitor é muito maior do que a distância entre as placas, então a gente não leva isso em consideração. Então, assim, a partir de cálculos que eu não vou demonstrar aqui também, mas nós conseguimos chegar numa equação para determinar a capacitância. É semelhante à segunda lei de Ohm, né? Que a gente determinava a resistência do resistor em termos da sua geometria. Aqui também. Nós podemos determinar a capacitância em termos da geometria do capacitor. E aí, então, a capacitância vai ser dada pelo epsilon zero, que é aquela permissividade elétrica do vácuo, né? Uma constante da área entre as placas, que tem que ser em metros quadrados, né, no sistema internacional, dividido pela distância. E aí você vê que, diferente do resistor, o capacitor não depende do material das placas. Então, eu posso fazer uma placa de cobre, de ferro, de alumínio. A capacitância só depende dos aspectos geométricos, tá? Isso é uma diferença crucial para os resistores, tá? Bom, da mesma forma que a gente estudou para os resistores, nós podemos fazer associação de capacitores também. Podemos associar em série, né? Veja que é um do lado do outro. O que tem de característica nessa associação é que todas as placas vão ter cargas iguais e opostas, né? Então, essa carga negativa vai induzir uma carga positiva aqui e assim sucessivamente. Então, eu tenho, numa associação em série, uma carga igual para cada capacitor, só que a DDP é diferente, porque cada capacitor vai ter uma capacitância diferente. Então a ideia é a mesma, eu vou substituir essa associação por uma capacitância equivalente. Eu vou fazer isso para encontrar a minha equação da capacitância equivalente, eu vou partir da DDP. Então a DDP total é a soma das DDPs de cada capacitor. Eu abro isso em termos de carga e capacitância, né? A carga é igual, cancelo as cargas. Então eu tenho aqui uma expressão semelhante ao que a gente viu para uma associação em paralelo de resistores, mas aqui a gente está numa associação em série de capacitores. Vocês vão notar que as equações invertem. Então, numa associação em série de capacitores, a capacitância equivalente é a somatória do inverso dos recíprocos, né? Ou, escrevendo de forma mais resumida matemática, o inverso da capacitância equivalente é a somatória do inverso de cada capacitor, tá? Se eu posso fazer da mesma forma para os resistores, somar isso de 2 em 2, né? Multiplico em cima, somo de baixo, vou fazendo de 2 em 2 até fazer a capacitância equivalente do circuito inteiro. Ou se eu tiver capacitores iguais, a capacitância equivalente vai ser a capacitância geral dividido pelo número de capacitores. Então você vê que as equações de associação são iguais aos dos resistores, mas é invertido. O que era paralelo para resistores vai ser em série para capacitores. E naturalmente o que é paralelo para resistor o que é série para resistor vai vir aqui para paralelo para capacitor, tá? E aí então em paralelo eu vou ter cargas diferentes, mas, né, como eles estão em várias malhas diferentes, eu vou ter a DDP vai ser igual.
E aí, da mesma forma, então a capacitância equivalente para encontrar ela é saber que a carga total vai ser a somatória de cada carga. Eu vou abrir isso em termos de capacitância e DDP. A DDP é igual, cancela, então eu tenho novamente aqui a capacitância equivalente à somatória de cada capacitor, tá? Isso para uma associação em paralelo de capacitores. Se eu tiver capacitores iguais, é só multiplicar o número de capacitores pela capacitância geral, tá bom? Então você vê aqui o paralelo. A inverte, né? O que eram as equações para uma associação em série de resistores, você usa para paralelo de capacitores. Você usava em paralelo para resistores, você usa em série para capacitores, tá bom? E aí, como o capacitor ele armazena energia, então a energia, precisamos estudar ela. A energia armazenada no capacitor, ele fica armazenada na forma de energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica vai ser dada pela capacitância vezes a DDP ao quadrado sobre 2, ou a gente pode mexer nisso, né, dependendo da situação, problema que você tiver, expressar isso como carga DDP sobre 2 ou carga ao quadrado dividido por 2 vezes capacitância, tá? Mas o fato é que a energia, essa energia do capacitor, ela vai ficar armazenada no campo elétrico. Porque se nós calcularmos, então, a densidade de energia do capacitor, isso daqui geralmente é importante para quando você está estudando ondas eletromagnéticas, tá? Mas não é o foco nosso aqui. Mas a densidade de energia do capacitor depende de meio epsilon zero e a intensidade do campo ao quadrado, ou seja, realmente a energia ela fica armazenada no campo entre as placas do capacitor, tá? E aí, novamente, se você for estudar ainda mais eletromagnetismo, você vai ver que vai ter um outro componente eletrônico, é o indutor, que ele armazena campo magnético, ele armazena energia no campo magnético em seu interior. É o paralelo do capacitor, mas para magnetismo, tá? Isso daqui é importantíssimo, então, para circuitos eletromagnéticos, tá? Porque aqui nessa aula nós já só vimos os circuitos elétricos, mas você tem circuitos eletromagnéticos que produzem, né, radiação, tá? Bom, e por fim, só gostaria de detalhar o dielétrico. O dielétrico é um material isolante que é colocado, né, entre as placas do capacitor. Para que isso serve, né? O que acontece? Se você colocar muitas cargas na placa do capacitor, você supera a rigidez elétrica do capacitor e aí você tem ruptura, você tem uma corrente elétrica, uma descarga elétrica entre as placas. Isso não é bom porque você está perdendo energia. Você quer que as placas seja armazenado, né, energia na forma de campo magnético. Você não quer ruptura de elétrica. Só que você é limitado, né, pela capacitância. Então, o que acontece? Quando nós colocamos um isolante, né, entre as placas do capacitor, o isolante ele vai se polarizar e aí localmente ele diminui a quantidade de carga, porque imagina, eu tenho uma carga negativa desse lado e aí a polarização vai me dar uma cargas elétricas positivas induzidas aqui, de certa forma cancela a quantidade de cargas. E a mesma coisa acontece do outro lado, ou seja, eu consigo, então, com isso, armazenar mais cargas quando eu tenho a presença de um dielétrico. E, consequentemente, então, a capacitância ela aumenta, tá? E um modo de medir isso é através de uma constante dielétrica, kappa, que ela é dimensional, que depende somente do material que você coloca aqui como dielétrico, tá? Então, por exemplo, o vácuo a gente adota como um, e aí mas você tem a água pura, o papel, a mica e tudo mais, tá? Então, o material que você coloca aqui, ele vai ter uma constante dielétrica que, consequentemente, vai multiplicar a capacitância. E você vê, então, que todas aquelas equações eletrostáticas praticamente mudam. O que era K, K0 e epsilon zero vai virar aqui multiplicado pelo kappa, fator kappa, que aí você estuda como que é o potencial e o campo num meio que não seja o vácuo, né, no meio dielétrico, tá certo? E esse dielétrico, inclusive, ele é usado até comercialmente, naturalmente. Na verdade, essa placas de capacitor com vácuo entre elas é uma situação teórica, né? Porque o mais comum mesmo é você usar um dielétrico, tá? E aí, só alguns exemplos para terminar a aula, gente. Eu tenho um capacitor, ele mede 30 por 50 centímetros e ele tem uma distância D. Eu quero saber a capacitância do capacitor e quanta carga ele recebe quando tem uma DDP de 2.000, tá? 2.000 volts. Então, para calcular a capacitância, eu preciso
usar essa equação, considerando os aspectos geométricos. Eu preciso usar no sistema internacional, então isso aqui em centímetros precisa mudar para metro, eu divido por 100. A distância também está em milímetros, eu divido por 1000. E aí eu uso o valor do Y0 aqui. Fazendo as contas, então eu vou encontrar um valor de capacitância, né, da ordem de 10 a menos 9 Faraday. E realmente, o valor de capacitância são valores bem pequenos. Na verdade, o mais comum é ser 10 a menos 12, né? 66 vezes é, 660 vezes 10 a menos 12, né? O normal é apresentar em picofarad, tá? E aí, para calcular a carga, então, eu preciso multiplicar a capacitância pela DDP e eu encontro um valor aí de 1,32 microcoulombs, tá? Então, veja aí como que a gente precisa usar cada equação. Agora, eu tenho uma outra situação, ó, eu tenho duas placas paralelas de alumínio, eu ligo ela numa DDP de 12 volts, e aí eu carrego meu capacitor com uma carga aqui. E aí eu duplico a distância entre elas, eu quero saber a nova DDP com a mesma carga. Tá? Veja o que vai mudar é a capacitância. Mudando a capacitância, então eu mudo a distribuição de cargas. Né? Então, na primeira situação, veja, eu tenho uma DDP1 aqui que é 12 volts, e eu sei que é carga pela capacitância, eu vou abrir essa capacitância em termos dos aspectos geométricos, tá? E aí veja que eu não sei o valor de Q, de D, de Y0 e de A, mas eu sei que quando eu multiplicar tudo isso daqui, o valor é 12 volts. Agora na situação 2, então eu tenho uma DDP2 que eu quero encontrar. E novamente, agora eu vou dividir pela carga que é a mesma, só que com a nova capacitância. Essa nova capacitância vai ter o dobro da distância, tá? E aí eu rearranjo isso daqui em duas vezes todo esse termo, que eu sei que é 12 volts, e aí encontro então que a nova DDP vai ser 24 volts quando eu duplicar a distância entre as placas, tá bom? Mais um exemplo, eu tenho 3 capacitores em série e eu forneço uma carga de 12 microcoulombs. Lembre-se que a partir disso eu quero saber a carga DDP de cada capacitor, eu quero saber a DDP da associação, a capacitância equivalente, energia potencial da associação, tá? Então lembre-se, quando está em série, todas as cargas são iguais, então todas as cargas de cada capacitor vai ser 12 microcoulombs. A DDP de cada capacitor, eu preciso então separadamente calcular pela razão, né, de carga pela capacitância individual de cada um. Então veja aí que eu encontrei 12 volts, 4 e 6 volts, considerando a carga igual, mas a capacitância é diferente. Aí eu quero saber a capacitância, a DDP da associação, é só somar então todas as DDPs que vai dar 12 volts. Aí agora eu quero saber a capacitância equivalente, então uma associação em série, então eu vou usar as equações que são parecidas com uma associação em paralelo de resistores, né? Então eu vou usar essa do recíproco, da somatória do recíproco, eu vou encontrar então um valor de 1 microfarad, tá? Então veja aqui uma associação em série, você diminui a capacitância equivalente. E a energia potencial, então, da associação, eu vou usar, então, a capacitância equivalente, vezes a DDP ao quadrado total, né, dividido por 2, e vou encontrar um valor de 72 microjoules. Lembre-se que a energia é dada em joules. Tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Com isso nós encerramos nosso curso. Espero que tenham gostado. Veja que agora vocês estão aptos a trabalhar aí com vários elementos de circuitos elétricos, tá? E aí, junto com a parte prática, vocês vão estar mais do que habilitados aí para operar qualquer tipo de circuito elétrico que tenha como base corrente contínua, tá? E aí, no prosseguimento do curso, vocês vão estudar as características de circuito de corrente alternada. Muito obrigado pela atenção e até mais.